Então, aula adaptada para os alunos com necessidade especial, né? Nós vamos estudar os números, conjunto dos números inteiros, de forma que eles compreendam melhor. Através desse vídeo, nós vamos utilizar alguns recursos, né, do PowerPoint, que vai facilitar com que o aluno tenha tenha uma visão melhor do que está sendo trabalhado, certo? O conjunto dos números inteiros, ele não pode ser um número quebrado, como está representado esse número 3,4. O número inteiro, ele não pode ter essa vírgula, certo? Esse número, quando o número possui uma vírgula, quer dizer que ele não é um número inteiro, ele não está um número fechado. Vou representar aqui um exemplo. Esse número, ele poderia ser um 3, e seria um número inteiro, se ele não tivesse a vírgula. Poderia ser o 4, se não tivesse também uma vírgula. Ou poderia ser o próprio número 34, e ele seria um número inteiro, certo? Porém, como ele tem essa vírgula aqui, ele deixa de ser um número inteiro. Vamos ter um outro exemplo, só para ficar mais claro. 0,3. O zero, quando ele está à frente do número, ele não tem nenhum valor, certo? Então, o zero também faz parte dos números inteiros, porém, se ele estiver ligado a uma vírgula e um número após a vírgula, ele não é mais um número inteiro, deixa de ser um número inteiro. O zero sozinho, desculpa, ele é um número inteiro, o 3 sozinho é um número inteiro. Vou representar. Se nós tivermos o número 0 sozinho, ele é um número inteiro, ok? Se nós tivermos o 3, ele também é um número inteiro, mas o 0,3, ele não é um número inteiro por conta dessa vírgula. Esse número 3,4, ele pode ser representado como dinheiro para você entender melhor o que é um número inteiro, certo? Então, vou 1, 2, 3. R$3 está representado por esse número 3, certo? O 3 está aqui. Se fosse só o 3, nós teríamos R$3, seria um valor inteiro, R$3. Mas o vírgula 4, ele dá a ideia de que esse número tem um 3 e mais algum valor a mais, né? No caso aqui, sendo em dinheiro, a representação sendo feita em dinheiro, esse 4 aqui representa 40 centavos. E nós representamos, né, pelas moedas de 10 centavos, 10, 20, 30, 40 centavos. Outro exemplo, nós vamos utilizar com o número 0,3. O 0,3, como o zero não tem nenhum valor, nós só vamos representar o que está após a vírgula, que é o número 3, né? Como antes o número 3,4, 4 representava 40 centavos, aqui o 3 vai representar 30 centavos. Então, nós temos 10, 20, 30 centavos, certo? Agora, nós vamos voltar para os números inteiros, certo? Os números inteiros, eles podem ser os números negativos, que estão representados aqui entre parênteses, esses números. O que é que faz diferença? Qual é a diferença entre um número positivo e um negativo? O número negativo, ele vem acompanhado do sinalzinho na frente, ó. Veja bem, -1, -2. Sempre o número negativo, ele está acompanhado desse tracinho na frente, certo? Então, esse tracinho na frente indica que esse número é negativo. Essa atividade foi elaborada para aluno com autismo. Uma aluna com autismo, ela tem um autismo severo, mas ela consegue compreender, né? Ela já tem um conhecimento dos números, já tem conhecimento de posição, já tem conhecimento sobre sinal de menos, sinal de mais. Então, essa atividade foi adaptada de acordo com a série dela, né? O que a professora estava utilizando sobre os números positivos e negativos, sobre os números inteiros. E essa atividade foi elaborada justamente para ela compreender melhor essa diferença, que esses números, eles sendo negativos,
negativo, ele também está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, os positivos são sempre esses números que não têm o tracinho na frente, mas que pode ser acompanhado também pelo sinal de mais. Então, esse número aqui é um número positivo. Esse número aqui é um número inteiro. Se ele tem um tracinho na frente, ele é um número negativo, mas também é um número inteiro. Lembrando que o número zero também faz parte do conjunto dos números inteiros. Agora nós vamos ver os números inteiros representados na reta numérica. Então, nós temos aqui um traço, uma linha na horizontal, que é essa posição que a linha está aqui. Essa posição aqui, ela me diz que é uma reta numérica, certo? No meio da reta, nós temos o número zero. E para a direita, seguindo para a direita, estão organizados os números positivos, começando do 1 e seguindo uma sequência numérica, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos verificar que esses números, eles sempre vão andar para a direita. Está aqui mais uma sequência desses mesmos números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eles continuam porque todos os números inteiros, eles são infinitos. Então, significa que esses números não têm fim. Essa seta significa que os números positivos, eles vão seguir sempre para a direita, certo? Agora, nós vamos representar do outro lado, né? Antes do zero, os antecessores do zero são os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e eles também continuam, porque são números infinitos, e eles vão seguir sempre essa direção para a esquerda, certo? Agora nós vamos pensar no número conforme a posição. Veja que o número 1, ele está aqui numa cor diferenciada, para ficar melhor de compreender. O número 1 é um número, o número 1 é menor que o 2. É uma questão de quantidade. 1 é apenas um elemento, é apenas uma fruta, uma banana. Enquanto o número 2, ele significa que você vai ter dois elementos. Se nós estamos falando de banana, 1 representa uma banana. Se nós estamos falando do número 2, então esse 2 vai representar duas bananas. Quem tem mais? Onde tem mais bananas? O número 1 ou o número 2? Então, o número 2, ele é o número maior, ele possui mais quantidade. Aí eu dei um exemplo aqui embaixo. Agora nós vamos falar de novo em dinheiro, certo? Nós temos moedas para duas meninas, certo? Para Caliane, eu dei a moeda de R$1, certo? Para Catiane, eu dei duas moedas de R$1. Veja que a moeda é a mesma, mas a quantidade distribuída é diferente. Caliane tem uma moeda, Catiane possui duas moedas. Então, quem tem mais é quem tem mais quantidades, né? No caso, aqui, a quantidade de moedas, como elas são iguais, Catiane possui duas moedas, então o valor maior é o dela, porque ela possui duas moedas de R$1. Agora, nós vamos ver agora os números inteiros, positivos e negativos, representados como se fosse um termômetro, né, que verifica a temperatura do ambiente. Nós vamos estudar agora o termômetro, como é que funciona, para a gente entender por que os números inteiros, eles são importantes para a nossa vida, tanto os negativos como os positivos, certo? Aqui nós vamos ter a imagem de um termômetro que verifica a temperatura ambiental. Veja que os números estão contados, estão marcados aqui de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50. E veja bem, a nuvenzinha aqui próximo ao número 10, né? A nuvem representa chuva, né? Aqui o 20, ele representado uma nuvem mais escura, uma mais clara, então quer dizer que pode estar nublado, mas que possivelmente terá chuva.
Nós vamos ter aqui perto do 30 uma nuvem fechada e o aparecimento do sol. Significa que esse solzinho tem possibilidade de chuva, mas tem possibilidade também de fazer sol. E lá em cima nós vamos ter o sol aberto. Então, 50 graus, gente, é uma temperatura alta. Então, para que essa temperatura esteja tão alta assim, é necessária a presença do sol, né? Em muitos outros casos também. Aqui nós vamos ter a cidade de Mossoró. Aqui em Mossoró nós temos uma temperatura que varia entre 35 e 40 graus, quase todos os dias. Então, é uma temperatura quente. E nós vamos ver aqui nessa reta que o zero está aqui, ó, no meio. É a mesma reta que nós utilizamos anteriormente, só que ela agora está posicionada em pé, para representar esse termômetro da imagem. Aqui no zero, nós vamos ter o meio do termômetro, certo? Sempre que a temperatura estiver, veja que aqui nesse termômetro da imagem tem um mercúriozinho vermelho aqui dentro, né? E esse mercúrio, ele vai representar o aumento dessa temperatura. Então, eu vou pegar aqui uma corzinha aqui para facilitar vocês entenderem. A temperatura, ela pode estar tanto para cima, ó, pode estar subindo, como ela pode estar aqui para baixo do zero. Se ela está na posição para cima, deixa eu apagar aqui. Se ela está na posição para cima, as temperaturas estão positivas, certo? Se ela estiver nessa posição para cima, as temperaturas estão positivas. Se ela estiver nessa temperatura do zero para baixo, as temperaturas estão negativas. E as temperaturas positivas, elas indicam que são as temperaturas mais altas, né? Não significa que seja quente. Quanto mais próximo do zero, mais frio está, certo? Então, o 5 é frio, muito frio, né? Necessário se agasalhar. O 10 também. O 15 ainda é frio. O 20 já está começando a ficar uma temperatura boa para o ambiente. O 25 começa a esquentar. O 30 é quente. 35 é a temperatura de Mossoró, né? Normal daqui de Mossoró é uma temperatura quente. Tem dias que faz muito calor e passa desses 35 graus, chegando próximo de 40. Certo? Quando nós estamos falando dos números negativos, nós estamos falando dos números que estão abaixo, né? Eu já falei. Eles são números que têm um tracinho na frente, negativos, como está aqui no número -5. E são temperaturas que são as baixas, né? As temperaturas baixas, que indicam muito frio, certo? A partir aqui do zero, o frio é extremo. E nós vamos ter exemplos aqui de lugares em que a temperatura é muito baixa, chega a um frio extremo. Enquanto aqui em Mossoró nós temos temperatura alta, que varia de 35 a 40 graus, essa imagem aqui, onde temos o Alasca, certo? Aqui é um lugar chamado Alasca, nós temos essas neves que se formaram aqui devido à temperatura baixa, e lá é um lugar tão frio que suas temperaturas podem variar entre -39 e 40 graus. Então, esses números negativos, esses tracinhos representam o frio, né? Então, para entender melhor a necessidade da utilização e de conhecer os números positivos e negativos, conhecer os números inteiros, também está relacionado a questões do nosso dia a dia, como saber que a temperatura está alta, os números são positivos, está fazendo calor, então a temperatura está bem alta. E enquanto começa a fazer frio, então esse número começa a baixar, né? Aqui no nosso estado, nós nunca chegamos a temperaturas baixas. Eu acho que o mais baixo que chegou aqui chegou a 20 graus, talvez. Nunca chegou abaixo disso. Não sei, não tenho bem essa informação. Então, essa atividade serve para que o aluno compreenda a necessidade da utilização dos números positivos e negativos no nosso dia a dia, a importância dele, por que é necessário estudar e conhecer os números positivos, os números inteiros, os números negativos, né? Seguindo adiante. Eu vou dar um outro exemplo aqui sobre a utilização do número negativo que está ligado ao nosso dia a dia, né? Então, nós temos aqui a menina Mariana.
ela comprou 4 bananas. Então, nós vamos representar aqui. Ela primeiro comprou 2 bananas, achou pouco, representei aqui o número 2, de 2 bananas. Depois, ela foi e comprou mais 2 bananas. Então, ela ficou com 4 bananas, certo? Somei 2 que ela comprou primeiro, com mais 2 que comprou depois. Ela ficou, então, assim, com 4 bananas, certo? Só que Mariana, com essas 4 bananas, encontra Catiane, certo? Então, eu vou dividir. Vou dividir minhas bananas com Mariana, com Catiana. Então, ela deu 2 das suas bananas para Catiana. Antes, ela tinha 4. Então, ela deu 2, então diminuiu. Tá aqui o sinal de menos, ó. Menos 2. Esse número negativo representa a retirada das 2 bananas. E agora, em vez de ela ter 4, né, ela ficou com 2 bananas. Ok? Agora, conhecendo um pouco mais sobre os números positivos e negativos dentro da reta numérica. Nós vamos conhecer os números antecessores e sucessores, que vai de acordo com a posição do número. Aqui nós vamos ter o número 2. Está representado aqui. A pergunta é, quem é o antecessor? Tem um erro aqui gramatical. Um erro de escrito, perdão. O antecessor do número 2, né? Eu vejo, olho para o número aqui na reta, está aqui o número 2. O antecessor, essa palavra ante, já aparece com a palavra antes. Então, quem vem antes do número 2 é o número que está à sua esquerda. Então, o número que vem antes do 2 vai ser o número 1. Então, o antecessor do 2 é o número 1. Pronto, o antecessor do 2 é o número 1, é o número que vem antes. Se você olhar na reta, eles estão na mesma posição. E quem é o sucessor do número 2? Se o antecessor é quem vem antes, o sucessor é quem vem depois. Então, vamos ver. Eu vou olhar de novo para a reta. Encontrei o número 2, está aqui. Aí, eu verifico quem é que está depois do número 2. Eu tenho que olhar para a direita. Então, o número que vem após o número 2 é o número 3, que é o seu sucessor. Agora, vamos dar um outro exemplo utilizando os números negativos. O antecessor do número menos 3, quem é? O tracinho aqui está na frente já para representar esse número, certo? Aí eu venho lá na reta, tá aqui o número menos 3. Quem é que está antes do número 3? Eu tenho que olhar, quando eu falo de antes, eu sempre tenho que olhar para a esquerda. Então, o número que está antes do número 3, logo o próximo número, antes do número 3, é o número menos 4. Vamos ver? Exatamente, o número menos 4. E a próxima questão é o sucessor do número menos 3. Quem é o sucessor? Quando eu falo de sucessor, eu venho aqui na reta, olho o número menos 3 de novo e olho quem é o seu sucessor. O seu sucessor é o próximo número, quem está do lado direito. Então, o sucessor do número menos 3 é o número menos 2. Agora, nós temos aqui uma atividade, né? Para o aluno conhecer e identificar, né? Identificar os números depois dessa aula, ele identificar quem são os números negativos. Então, aqui eu não coloquei números fracionários, números que não estejam dentro dos números inteiros, só números inteiros, para que o aluno identifique quem são os números negativos. Então, eu pedi para ele observar os números que estão aqui abaixo e circular somente os números negativos, dando sempre um exemplo para ele, né? Eu enviei essa atividade para a aluna e disse para ela, lembra que nós estudamos os números inteiros positivos e negativos. E durante a atividade eu falei várias vezes para você que os números negativos eles precisam ter um tracinho antes do número. Veja bem, o número menos 2, né? Precisa ter esse tracinho para ele ser negativo. Então, onde estiver um número negativo com esse tracinho, tiver um número com tracinho na frente, esse número vai ser negativo. Aí eu venho aqui observar. Esse número 10 tem um tracinho na frente? Não tem. Então, esse número não é negativo. E aqui, o número 3. Esse 3 tem um tracinho na frente. Se ele tem um tracinho na frente, significa que ele é um número negativo. Então, eu vou lá, circulo esse número.
Pedir para a aluna, que ela tem muita habilidade na escrita, né? Ela escrever, passar essa atividade para o caderno dela, escrever do jeito que está aqui, depois responder, fazer a atividade, responder a atividade, fazendo circulando os números. Quando ela finalizar essa, passei mais uma atividade, que é para ela observar a reta, né? Para ela não esquecer, sobre a questão dos números antecessores e sucessores. Ela olha aqui a reta, observa os números aqui embaixo, né? Eu dei o exemplo. Número 3, quem é o número que está desse lado, né? Para mim preencher o tracinho. Quem é o número que está do outro lado? Eu venho na reta, encontro o número, aqui o número 3. Então, o número que está desse lado do 3 é o 2. Vem cá, escreva o número 2. E quem é que está desse lado do 3? Observe o 3 de novo. O número que está desse lado do 3 é o número 4. Então, dei o exemplo, né? Apenas o exemplo para poder ela conseguir realizar a sua atividade. Bom, por hoje é só, depois eu vou continuar com os números inteiros, mas abordando um outro subtema, um outro